mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é de Lucas, capítulo 16, versículos do 1 ao 13. Estamos no 25º domingo do tempo comum. E novamente nós ouvimos o Senhor nos ensinar por meio de parábolas. A parábola do dia de hoje nós chamamos a ela de parábola do administrador infiel, porque Jesus contava a história de um homem que administrava os bens de uma pessoa rica, e este homem começou a esbanjar aqueles bens, a gastar de maneira imprópria, e é claro que o dono daqueles bens soube daquilo que estava acontecendo e demitiu aquele administrador, porque esbanjava os seus bens. Mas é bastante interessante que esse evangelho traz uma realidade que é bastante presente também nos nossos dias, na pessoa daquele homem que se considerava uma pessoa muito esperta, não apenas porque esbanjava e gastava os bens do seu patrão, mas também porque, quando foi demitido, começou a fazer acordos fraudulentos para poder ficar bem e garantir seus lucros e suas posses e assim continuar se mantendo na sua mesma posição, como amigos de outras pessoas ricas e poderosas, para também obter vantagens. O dono de todos aqueles bens, o patrão, elogia aquela ação do seu administrador infiel por conta da sua esperteza. Mas mesmo tendo sido tão esperto, mesmo tendo esbanjado os bens e tendo feito aqueles acordos fraudulentos, isto não garante e não garantiu àquele homem, àquele administrador, o bem mais importante. Um bem que é o reino do céu, que se conquista por meio da justiça, por meio da honestidade, por meio da servidão a Deus e os valores que nos unem e que nos aproximam das pessoas, e não a injustiça, a fraude, a servidão ao próprio dinheiro. Por isso que no final desse evangelho, Jesus afirmava de maneira categórica, dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque amará a um mais e o outro menos, servirá a um e não servirá ao outro. Por isso, este evangelho nos questiona dentro de muitos aspectos da nossa vida, a respeito da nossa justiça, a respeito de quantas vezes somos desonestos ou não, quantas e quantas vezes acabamos por apoiar sistemas fraudulentos, às vezes desejamos que as fraudes aconteçam. Muitos cristãos, infelizmente, também promovendo fraudes, promovendo enganos, promovendo injustiças. E nada disso vem de Deus. Nada disso deveria estar presente na vida da pessoa que realmente fala que é cristã. Não adianta ficarmos falando que somos cristãos, ostentar o nome de cristão, se depois a nossa vida está tão envolvida em fraudes, em erros, em roubos, em desonestidades e tantas outras coisas. É necessário ter coerência daquilo que falamos com aquilo que nós vivemos, e por isso a justiça e a honestidade devem falar muito forte nos dias de hoje a nós que somos cristãos, não como palavras que escorrem pelas nossas bocas, mas como uma prática e uma atitude concreta da nossa vida. E sobretudo guardar em nosso coração esta pergunta que Jesus faz, quando fazer-nos uma pergunta a respeito daquilo que Jesus nos diz. Não podemos servir a dois senhores. A quem nós queremos servir, portanto? Qual é a nossa verdadeira escolha? Queremos servir a Deus, nos afastando da injustiça, da desonestidade, das fraudes, das corrupções? Ou queremos servir ao dinheiro, à ganância e tantas outras coisas que fazem destruir a vida da pessoa? É preciso escolher por Deus. É preciso ter na nossa vida esta opção e fazer com que esta opção seja concretizada em ações e não por meio de palavras. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.